galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje o nosso vídeo é sobre até onde o Brasil vai na Copa do Mundo de 2018. Se você não sabe, existe um mercado chamado mercado de eliminação, em qual fase cada equipe vai ser eliminada na Copa do Mundo 2018. Você encontra esse mercado no Bet365. Nesse mercado você tem odds para todas as seleções e você pode escolher em qual fase cada uma delas vai ser eliminada. Hoje aqui a gente vai falar sobre principalmente o Brasil, a seleção brasileira, em qual fase nós temos odds melhores em que a seleção possa ser eliminada, e você pode encontrar lá no Bet365 todos os odds disponíveis para as demais seleções a serem eliminadas de acordo com cada fase da competição. Para o Brasil ser eliminado na fase de grupos, nós temos odds a 11, ou seja, um retorno de R$11 para cada R$1 investido. É um retorno muito alto, porque a probabilidade do Brasil ser desclassificado nessa fase de grupos é muito baixa. O Brasil entrou em um grupo, ficou em um grupo relativamente fácil, então é muito provável que o Brasil consiga se classificar para as oitavas de final. Mas nesse grupo do Brasil, você pode, por exemplo, apostar na eliminação da Costa Rica ou da Sérvia, que são duas equipes que caíram dentro desse grupo do Brasil e provavelmente não devem seguir na competição. Então, nós temos odds aí a 1,20 para Costa Rica ser eliminada e a odds a 1,66 para a Sérvia ser eliminada. Gosto bastante desse odd aí para a Sérvia ser eliminada nessa primeira fase de grupos e acho bastante provável. E nas oitavas de final, existe a possibilidade do Brasil pegar já a Alemanha, mas eu acho bastante improvável esse fator, o do Brasil pegar a Alemanha. Por quê? O Brasil, muito provável, como caiu em um grupo relativamente fácil, um pouco mais fraco, é muito provável que o Brasil vá ficar em primeiro nesse grupo, assim como a Alemanha deve ficar em primeiro no seu grupo. Então, as equipes não deverão se enfrentar caso o Brasil fique em primeiro e a Alemanha fique em primeiro. Brasil e Alemanha só iriam se enfrentar se, por exemplo, o Brasil ficasse em segundo e a Alemanha ficasse em primeiro lá no grupo dela. Então é muito provável que o Brasil não enfrente a Alemanha nas oitavas de final, e caso não se enfrentem nas oitavas de final, a possibilidade fica apenas para a final. Para o Brasil ser eliminado na fase de oitavas de final, o Bet365 paga R$3,50 para cada R$1 investido. Mas é bem provável que o Brasil nas oitavas de final não enfrente seleções tão poderosas, tão fortes, caso fique em primeiro no seu grupo lá na fase de grupos. É muito provável que o Brasil enfrente a Suécia ou o México nessa fase de oitavas de final. Então é possível que o Brasil consiga avançar às quartas de final, mas nas quartas de final as coisas podem sim se complicar. É bastante possível que o Brasil avance às quartas de final, mas nas quartas de final eu acredito que as coisas podem complicar, porque um possível adversário do Brasil nas quartas de final é a Inglaterra. Então, nesse momento aí as coisas começam a se afunilar e ficar mais complicadas. E os odds para o Brasil ser eliminado nas quartas de final estão a 4,33 na casa de apostas Bet365. E já na semifinal, nós temos odds aí a 5 para a semifinal. Na final, que seria um possível confronto entre a Alemanha e o Brasil, nós temos odds a 6. E a disputa de segundo lugar, para o Brasil ser eliminado na disputa de segundo lugar, nós temos odds a 7, também na casa de apostas Bet365. E como todo mundo espera um confronto entre Brasil e Alemanha na final dessa Copa do Mundo 2018, os odds para a Alemanha ser eliminada na final estão em 5,50 na casa de apostas Bet365. Eu particularmente gosto do palpite da possibilidade do Brasil ser eliminado nas quartas de final, que eu acredito que vem pedreira aí para o Brasil, são odds a 4,33, e uma possível eliminação na final. Obviamente a gente não espera essa eliminação na final, talvez seja a Alemanha, mas é um momento bastante complicado para o Brasil, com certeza. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo duro, e a possibilidade do Brasil ser eliminado na final paga
6-1 no Bet365 também. E é isso aí, galerinha. Esse é mais um vídeo sobre Copa do Mundo, um mercado que acredito que você não conhecia ainda, que existe no Bet365 para apostar. Você pode entrar lá e escolher esses odds, tanto da seleção brasileira, como eu falei aqui, mas de todas as outras seleções, em que qual momento cada seleção vai ser eliminada da Copa do Mundo. Existem odds aí bem interessantes para as equipes da fase de grupos. É bacana apostar em equipes mais fracas da fase de grupos e ganhar uma boa grana aí já nessa primeira fase da Copa do Mundo 2018. E é isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.